Boa noite, bem-vindos, segundo programa, Conversas de Cinema, Cinema em Conversas. Marquinho, bem-vindo, Fabrício, bem-vindo, todo mundo que está acompanhando. Olá, olá. Bacana estar de novo com vocês. A todo mundo, olá. A todo mundo, a todos, a todas, a todos. Hoje a gente vai falar desse programa 2 sobre cinema polonês, né? Um dos grandes realizadores da Polônia, Krzysztof Kieślowski, e sua obra-prima, né? Uma delas, A Liberdade é Azul. Considerado por muitos a sua obra-prima. Particularmente, eu acho o filme belíssimo, a gente vai conversar bastante durante o programa. Vamos tentar manter o que foi feito no primeiro programa, né? Marcos Filhali falando um pouquinho do filme, do realizador, mostrando um pouco o contexto, quando foi filmado, né, de contexto de época, e mostrando essa trajetória do realizador, e o Fabrício depois uma análise mais crítica da obra em torno dela também. Então, pode ser assim? Vamos lá, vamos ver. Claro. Marquinho, bem-vindo, boa noite novamente. Com você aí, Liberdade Azul. Boa noite. Espera aí, só uma coisa. A tua camisa azul legal. É em homenagem ao filme? Você notou, que bom. Pois é. Eu botei uma camisa em homenagem ao filme. Exatamente. Você hoje está mais livre do que nunca. Oi? Você está hoje mais livre do que nunca. Gente, boa noite. Prazer estar com vocês de novo nesse segundo programa, para falar de um cineasta que eu tenho o maior assim, carinho, né? Dos cineastas ali que transitaram ali nos anos 90, final dos 80, 90, principalmente, assim, pelo menos de forma midiática, né? A gente pode falar assim, o Kieślowski é um dos que eu tenho mais carinho, assim, acho um cineasta que vem da Polônia, né? Que é um país que tem uma tradição que é super interessante, porque tem grandes cineastas na Polônia, né? Inclusive o Kieślowski, ele vem de uma escola, né? A escola de Lodz, que é uma escola que projetou Wajda, que projetou Polanski, grandes diretores aí da Polônia, né? que conhecidos mundialmente. E o Kieślowski, ele também fez uma carreira para além da Polônia também, da mesma forma que Polanski também fez, né? Foi filmar fora da Polônia. Mas, assim, eu vou falar um pouco também da juventude dele, né? Falar alguns dados assim, só para a gente. E depois eu vou falar um pouquinho da Polônia também, do contextualização um pouco desse período que ele filmou o Azul, né? Então, desde jovem, assim, eu acho que uma característica que é muito importante da gente destacar é que ele, por exemplo, com 14 anos, que já tinha viajado, já tinha mudado mais de 40 vezes, né? Então, o pai dele é um engenheiro que ficava mudando muito de cidade, tinha também muito problema de saúde, então, quando não era por questões profissionais, era questões de saúde, ele mudava muito de emprego, e esse mudar constante do Kieślowski aproximou ele dos livros, né? Isso que é uma questão que é muito assim, importante da gente falar, dessa aproximação, porque esse mundo dos livros é o mundo que levou ele para a cultura, levou ele para as artes, né? E essa aproximação, para nós, espectadores, foi fundamental, porque fez o Kieślowski existir dentro da nossa área.
E uma coisa interessante também é que ele, como também grandes cineastas, também é muito comum, acho que quase todos que a gente está analisando até agora, a gente analisou o Bergman, ele começa também, vem pelo teatro, e o Kieslowski, da mesma forma, também é um diretor que começa também dentro do teatro, né? E do teatro também ele vai para o cinema. E assim, ele dentro da escola, né, de cinema, ele começou fazendo muito documentário, né? Eu acho que a carreira do Kieslowski é muito marcada por uma fase inicial onde ele faz vários documentários, né? Só que ele, em um determinado momento, ele entra um pouco em crise com essa questão de ser um documentarista, porque ele achava que as pessoas não ele não conseguia entrar na intimidade das pessoas. Então, ele acabou começando a fazer mais filmes de ficção e para poder justamente tentar revelar mais a intimidade das pessoas. Porque ele, por exemplo, poderia mostrar uma cena de sexo, coisa que no documentário, por exemplo, ele não conseguia. E ele dizia que toda vez que ele ligava a câmera num documentário, as pessoas não deixavam de ser elas mesmas e começavam a fabular sobre elas. Então, isso afastava também o Kieslowski de uma coisa que ele queria, que era a interioridade, né, das pessoas. E isso foi um elemento fundamental mesmo dentro do próprio cinema que ele vai desenvolver, que eu acho até que na fase mais madura dele, né? Eu acho que principalmente assim, quando o Kieslowski vai filmar, por exemplo, o Decálogo, que é uma das suas obras mais importantes, né, baseado nos 10 Mandamentos, né, onde ele também, né, encontra, né, o seu grande roteirista, né, o Piasevsky, né, o nome dele é ótimo de falar, né? Como é que é? Como é que é, Marquinhos? Também. Não pede para eu repetir, não, Fabrício. Piasevsky. Eu acho que é isso. É isso mesmo, Piasevsky, que é o Christoph, também xará dele. E esse encontro assim, foi um encontro fundamental para a carreira dele, porque ele propôs o Decálogo, a ideia do Decálogo, ele também propõe para ele a ideia da trilogia também, das cores. Então, é um roteirista super importante e que vai também mudar muito a vida do Kieslowski, assim, né? Ajuda o Kieslowski a dar uma guinada na carreira dele, né? Então, o Kieslowski, depois da trilogia, né, das cores, ele realiza um filme que eu acho que é um filme irmão do Azul, principalmente, mais do que da trilogia, acho que é um primo, um irmão primo aí do Azul, que é a Dupla Vida de Veronique, né? Onde ele também vai tratar de vários assuntos que aparecem também no Azul, né? Essa questão do duplo, né? Que já aparece ali e que ele também trabalha no Azul, que é um filme também que eu acho que tem, em termos também do approach que ele faz assim, na direção dele, é muito semelhante, assim. Eu acho que são dois filmes que têm um ritmo muito parecido. Eu acho que eles têm uma pegada que é muito única mesmo, assim. Para mim, são filmes assim que eu coloco até o Dupla Vida como formando também junto com esse triângulo dos filmes das cores, né, dessa trilogia, um quarto filme que para mim dialoga muito com eles, assim. Eu vejo muito essa semelhança, assim. Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, né, é que
Kieslowski vem da Polônia, né, que é um país que teve vários problemas, né, políticos, né, passou pelo nazismo, passou pelo socialismo, e junto e depois, né, do nazismo, que depois de 45 que a Alemanha perde a guerra e meio que a União Soviética domina, eu acho que é um dos países que a União Soviética tem mais influência política, assim, né? E é um país muito católico, né? Onde sempre teve um grande conflito entre esse lado muito católico da Polônia com esse socialismo que, vamos dizer, ateu do regime soviético, né? Então, isso é um elemento um conflito que sempre rondou, né, essa questão da Polônia, né? E então é muito interessante essa questão, e depois a gente vê que ali chega na queda do muro lá em 89 e a consequente, né, desabamento, né, desse regime socialista, né, principalmente nessa área da Europa e da Ásia, né? Então a gente vê que o cinema polonês mesmo sempre foi um cinema muito crítico, né, em relação a esse sistema, né? O próprio cinema de Wajda, né? O próprio cinema de Kieslowski nos primeiros filmes assim ficcionais são muito críticos em relação ao regime, né? Então sempre tem o cinema sempre refletiu um pouco essa tensão, e Kieslowski aí está no momento da trilogia, né? Que é um momento esse momento posterior já onde esse sistema já está realmente em ruínas, né? Então, e aí sempre teve também uma questão política, né? A questão do solidariedade, né? Que desse sindicalismo muito forte. Então, que era um sindicalismo também ligado ao catolicismo. Então, tem toda essa questão do sindicalismo, do catolicismo, que meio que sempre foi uma oposição nesse período de 45 até a queda do Muro de Berlim, né? Então, esse momento é um momento realmente onde o cinema também teve essa força, né? O cinema que apareceu bem é um cinema que se confrontou muito politicamente com o regime, né? E Kieslowski mesmo, né, é um dos cineastas que vai filmar fora também, que vai para a França e começa a fazer filmes também fora da Polônia, né, nesse período mais tenso do final do regime socialista, né? É mais ou menos isso, eu acho que é um primeiro painel assim, né, que a gente pode falar. Posso, de repente, deixa eu apresentar o filme também, eu acho que seria, antes do Fabrício falar, o Liberdade Azul, né, esse filme de 93, assim, um filme Kieslowski faz em 93 o azul, o branco, né, e em 94 o vermelho. Então, é um filme que, na verdade, ele lança, né, porque ele fez o filme em 8 meses, e para você ver, 3 filmes assim que tem uma densidade muito forte e que ele fez num período muito curto de tempo, né? E esse filme é um filme, o primeiro, né, o Azul, foi um filme que teve muita visibilidade no mundo inteiro, muita repercussão, e que também lançou, né, a Juliette Binoche para o mundo, assim. Acho que é o filme dela, o primeiro filme dela muito popular, onde ela se torna uma grande estrela assim, do cinema mundial, né? Não só francês, mas acho do cinema mundial, e acaba indo para Hollywood. Quer dizer, é uma atriz que ganha um grande peso a partir desse filme, né? E o Azul, né,
trata justamente, ela é a grande protagonista do filme, né? O filme fala sobre essa mulher, uma mulher que perde a filha e o marido num acidente de carro. Ele é um compositor que estava compondo uma obra para ser uma obra de celebração da unificação europeia, né? Então, é um filme que fala desse enquanto que esse mundo que está tentando se unificar, né, a Europa, e ele fala de personagens que estão se fragmentando, que é o caso dela, um personagem que vai tentar lidar com essas situações. E a grande questão é que a gente vê durante todo o filme é esse luto dessa viúva tentando se reerguer, renascer a partir dessa catástrofe da vida dela, né? Tenta se matar no primeiro momento e não consegue, e aí ela tem que lidar com esse grande conflito que é viver aquela vida dela toda organizada, toda um mar de rosas, né? Uma pessoa que vivia um casarão, né? Uma pessoa de recursos financeiros, né? E que, de repente, né, tem que lidar com essa grande catástrofe pessoal, que é a perda da filha e do marido. Então, o filme, eu acho que esse é o plot do filme, e a partir daí várias discussões a gente vai poder fazer. Aí eu passo, então, para o Fabrício fazer as primeiras considerações dele, né, sobre o filme, né? Então, só complementando, Marquinhos, falar sobre os prêmios que o filme ganhou, porque é importante, porque foi um grande filme que foi indicado ao Globo de Ouro, ganhou o Festival de Veneza. Então, eu queria só colocar isso, eu acho bem importante. Ele venceu o prêmio César, né, nas categorias de melhor atriz para Binoche, melhor edição e melhor som. O Festival de Veneza recebeu o Leão de Ouro de melhor filme, também melhor atriz para Binoche, melhor fotografia, ganhou o prêmio Goya da Espanha como melhor filme europeu e foi indicado na categoria de melhor atriz de cinema, de drama, a Binoche também. Então, é um filme poderosésimo, tá? Eu concordo, mas é um filme que a gente já conversou, eu vou ter que entrar nessa polêmica de que o filme... Eu tinha assistido o filme, como todo mundo, há muitos anos e tal, atrás, e eu tive um impacto, eu falei, caramba, esse filme é ótimo. E eu fui rever o filme por causa da live, para conversar com a gente, conversar com vocês, e eu não tive esse impacto. Pelo contrário, eu cheguei a achar o filme datado demais, clichê demais em alguns pontos. Eu vou trabalhar esse elemento. Eu sei que depois disso eu vou ser banido do meio cinematográfico, as pessoas não vão mais falar comigo, vão me jogar pedras, mas eu acho interessante deixar isso de vista, até porque crítica é isso, né? Você discordar, embasar o que você não acredita, o que você não gosta, e não obrigar o outro a gostar, mas entrar nesse discurso e nessa conversa para se chegar a um meio termo. Isso que falta, talvez, no nosso mundo agora, é o discurso, que é o que o filme, uma das coisas que o filme prega, que é esse silêncio, que é essa incomunicabilidade, essa falta de entrosamento social, tudo pelo luto. O luto, a psicanálise explica que o luto, cada um sofre de uma forma, isso é fato, isso é lógico. Cada um tem um sentimento diverso, tem uma reação ao luto.
tanto que tem os orientais, eles explicam que você tem que ir ao lugar do luto, viver o lugar do luto para conseguir chegar ao final do luto. Então, é basicamente o que a Juliette, no filme todo, a atriz, né, a personagem, ela faz. E toda essa viagem, ela acaba se descobrindo. A psicanálise também explica que o luto significa mudança, que a morte acontece na vida de cada um por uma razão, que é você ter que mudar alguma coisa que você não está conseguindo mudar. Então, o Marquinho falou que ela estava numa zona de conforto perfeita, estava tudo às mil maravilhas, estava tudo tranquilo, e vem essa quebra, esse baque. E tudo a partir dali, nada será normal. Ela vai entrar numa espiral de mudanças, de transformações, e que isso vai fazer com que ela descubra que ela precisa realmente mudar e ver o país, que é uma metáfora de como ela vê essa reunificação da Europa, de que tudo vai ser diferente, de que tudo aquilo que estava antes dessa reunificação pela música precisa mudar mesmo, porque o mundo está mudando, os valores estão mudando, está tudo se intensificando, e isso para ela é muito traumático. Então, ela usa o silêncio e ela usa o luto como um embasamento, como uma defesa, como uma fuga, para tentar entender tudo isso. Outra coisa que eu também queria falar sobre as cores, sobre a escolha da cor azul. Então, você tem o elemento azul, né, a cor azul, no filme todo, perpassando o filme todo. Então, você tem o azul do céu, da água da piscina, e aí a psicanálise, principalmente Freud, vem para explicar o que cada cor significa. Então, essa era chamada a versão mais popular de Freud, né? Queria atingir um público diferenciado. Não, vamos falar de cores. Depois a gente fala de signos, para a gente tentar agradar a todo mundo, para poder tentar popularizar a psicanálise, que era vista como, enfim, apenas para loucos, apenas para... você tinha que ser internado, então você tinha que fazer esse tratamento. Então, quando Freud chega peraí, vamos fazer uma coisa diferente. Não aquele seriado ruim que saiu na Netflix, não. É outro Freud. Então, os tópicos que eu quero entrar em relação às cores é que assim, eu vejo também, antes de falar sobre as cores, que a Liberdade é muito mais que um filme dramático, né? Ele, como eu já falei, ele representa muito uma crítica social, essa incursão à reunificação da Europa, dessa mudança de entender os imigrantes, de entender os refugiados, de entender aquela pessoa que está na rua, que toca para sobreviver e que está ali ou por opção, porque quer ficar na rua e não é um perigo à sociedade. E a psicologia das cores, ela vem para explicar isso, que ela explica que isso é cientificamente, né, comprovadamente pelas estatísticas levantadas ao longo dos anos, de que a cor azul é a favorita de 46% dos homens e 44% das mulheres. Isso está comprovado. E de gosto máximo por 99% dos homens e 98% das mulheres. Então, é uma cor completamente unânime, né, que é associado à harmonia e o equilíbrio. No dicionário, a liberdade é o nível absoluto e legal de independência de um indivíduo, de uma cultura, de um povo, de uma nação, sendo nomeado como modelo, como padrão ideal. A liberdade também ela tem cor azul. E, do ponto de vista
mais psicológico, se você adentrar mais esse estudo mais popular, ela fica distante do vermelho, que representa a paixão e os sentimentos radicais. O azul é a tranquilidade, é você ficar mais na sua, enfim, aguardando tudo, aquela ovelhinha que espera a coisa vir a você e você não toma nenhuma atitude. É também associada à paz por causa disso. É uma cor fria, porque a nossa pele fica azulada quando estamos com frio. E o gelo e a neve também apresentam uma cintilação que beira o azul. Então, o azul causa uma sensação de espaço aberto e de aconchego, pois se as montanhas ficam azuladas no horizonte, essa também é a cor do céu, que é próxima. Então, é tudo muito simbólico. O azul é a cor mais tranquila, assim. Você quer, por exemplo, dormir, coloca uma luzinha azul, já te ensinam. Ou então, fica olhando para uma parede azul, você vai dormir melhor, você não vai ter... Que é a cor dos sonhos, os sonhos bons. A cor dos pesadelos preto, é a cor preta e vermelha. Então, você tem todo esse simbolismo. Só que também tem um simbolismo, agora eu vou entrar na polêmica, na tradição antiga, do feminino, que passa algo mais passivo, plácido e introvertido. Agora, as pedras vão rolar direto. Já estou sentindo aqui, já estou me desviando. Porque só que essa sensação de passividade, ela leva o azul a ser a cor mais usada das embalagens para dormir, para roupas de cama, caixinhas de remédio, camisolas. Enfim, o azul é a cor dos sonhos, do sono, como eu já falei. E esse processo da criação da bandeira da União Europeia, eles queriam que tivesse uma cor que fosse completamente unânime e zerada, porque quando você coloca a cor azul no meio de qualquer outra, ela sobressai, ela ganha. Então, você não consegue olhar as outras cores, você só vai olhar para o azul. Isso também um outro estudo que foi comprovado, tal. Durante anos, tal. Se alguém tiver curiosidade, eu passo todos os dados, enfim, e informações desses estudos. Então, assim, aí eu até fiz uma brincadeira, então, por isso que talvez o azul seja a cor mais quente e praticamente explique todas as nuances e os simbolismos desse filme, que é um filme mais frio, que é um filme que não passa emoção, que é um filme mais silencioso. E agora eu passo a palavra para vocês e quero agora as pedras de vocês. Eu não vi nenhuma crítica tua. Pois então vamos lá, peraí, deixa eu continuar. Eu estava falando sobre o filme. Agora deixa eu entrar, porque eu acabei Quando eu falei para vocês que eu não gostava do filme, que eu não tinha sentido essa... Não é que eu não goste, eu não senti a mesma sensação que eu tive quando eu assisti a primeira vez, então isso acarretou em mim, eu falei, peraí, uma distância no filme. Eu achei o filme muito vazio. E aí, com isso, eu acabei me aprofundando num livro sobre Kieslowski, em 2 documentários, para poder tentar entender todo esse... enfim, essa tradução de Kieslowski de ser, sabe? Então, é muito rápido, só para complementar um pouquinho, para passar a bola para vocês, senão o Marquinhos e o Fred ficam com ciúme, fala que eu estou falando demais, e não é verdade. E bota as 3 telas que eu quero conversar com vocês. Eu quero ficar olhando para vocês. Então, assim, eu quero começar a análise desse filme analisando um dos primeiros filmes do Kieslowski, que é O Trem. Não sei se vocês já viram, que é o curta-metragem. Então, tem as imagens iniciais, elas evocam essa sensação e essa referência à novela Vague. Mas, nesse primeiro curta. Só que a personagem, ela vai se desviando da festa e ela sai à rua. Nessa cena, ela mostra, assim,
que Kieslowski já não estava querendo seguir muito o padrão da novela vague, não. Ele estava querendo ele estava querendo se distanciar, por exemplo, dessas festinhas, dessa emancipação da juventude, enfim, não eram temas que o diretor queria trabalhar naquele momento, até porque ele queria trabalhar mais essa política existencialista do documentário, né, que ele não acreditava muito no documentário, por isso que ele foi fazer ficção, mas ele não parava de fazer documentário porque representava isso da essência dele, de uma certa forma. Então ele conseguiu mesclar essas duas coisas no mesmo cinema. É aí que entra, você não consegue identificar o cinema de Kieslowski como totalmente documentário, totalmente como ficção. Então, e aí você começa a entrar nesse prenúncio dos próximos filmes dele, do que ele vai abordar, que é a solidão dos personagens, dessa solidão enlouquecedoramente barulhenta, como ele falava, é uma solidão que é totalmente verborrágica, e é dentro de um silêncio que incomoda tanto que você quer morrer. Eu achei isso muito bonito, e eu comecei a entender um pouco ainda que eu não concorde que ele consiga traduzir isso nos filmes, mas toda essa explicação dele para, enfim, tentar traduzir os filmes dele, eu comecei a olhar, e tem uma outra característica também que Kieslowski trazia para os filmes, que era essa fascinação que ele tinha por bastidores. Ele gostava de tudo que não era real, era um bastidor ficcional. Então, outra bagunça aí nas características de tentar definir a carreira, enfim, as obras do Kieslowski. E essa população, ela parece totalmente humanizada dentro dessa desumanização dessa própria sociedade. Então, ele acaba criando, assim, um balé de robôs sem vida, com aspectos mecânicos da sociedade. Então, isso tudo, eu comecei a entender melhor a Liberdade Azul, eu comecei a entender melhor esse silêncio da personagem, essa desumanização em relação ao outro, ao seu próximo, esse egoísmo de tentar viver ela ao mesmo tempo que ela talvez precise ter o outro na sua vida. Outra coisa também da característica do cinema dele são esses gestos do momento. Tudo é muito detalhista, tudo é muito focado no detalhe. E é o interesse do documentário também. Só que, assim, ele criava, dentro desse documentário, uma grande armadilha, porque você acabava vivendo quase um mockumentary ali, sabe? Que aí você não consegue, por exemplo, quanto mais ele se aproximava desse íntimo das personagens, mais ele tinha medo de ir além, e ele acaba parando no meio do caminho do que ele buscava, e ele acaba recusando a câmera. A personagem também faz isso, ela recusa a câmera quando a câmera está tentando aprofundá-la. Outra coisa que me deixou, eu falei, peraí, então assim, então eu começo a entender um pouco mais essa artificialidade da imagem. Aí ele vem no outro aspecto, já estou terminando, só faltam mais 2 para a gente conversar. E tem essa... Ele participa da vida como se fosse uma trupe, né? Todos estão à margem, à distância, e você não tem outra escolha senão observar. Você vai observar da forma mais observadora que você tem. Você não vai ter escolha nenhuma quando você assiste uma obra ou alguma cena, porque é tudo uma falsidade do documentário ficcional. Então, eu vejo a obra do Kieslowski, eu acabei concluindo,
como um reverso do cenário, como se fosse um cinema de apreensão moral. É um cinema crítico, não só do governo, mas, enfim, que acaba aprofundando uma angústia que ele não consegue encontrar e viver dignamente nessa sociedade. Então, ele acaba sendo completamente raivosinho. Ah, peraí, então é isso, eu não estou entendendo, então vamos tentar fazer um filme mal feito, Antonioni de si. Eu quero fazer uma coisa... vou fazer uma trilogia do silêncio. Aí vou fazer, que não é político, mas é político. Então, assim, ele acaba entrando nessa armadilha dele de se autodestruir na própria obra. É aí que eu comecei a entender, depois que eu me baseei, que eu me aprofundei nesse livro e nos documentários, que eu comecei a entender a figura dele como cineasta e como pessoa, e como realizador, e como criador, e como autor. Então, enfim, o cinema polonês vivia, como o Marquinho falou, um período totalmente opulento, né? Era tudo urgente. E aí ele fala uma coisa, que nessa época eles faziam o cinema pela urgência. Ele botou assim: nasce um sentido de urgência no cinema polonês. Era preciso filmar depressa, como se inexoravelmente esse vento de liberdade pudesse passar de repente. Então, não era uma urgência para o filme ir para a tela, ou para fazer o filme. Não, era uma urgência para conseguir exibir o filme, para aproveitar esse momento. Então, é um filme muito adolescente, é um filme muito radical na sua construção. Então, é isso. Eu quero deixar aqui para a gente debater um pouquinho sobre isso. Uhum. Não, assim, Kieslowski foi um dos diretores que mais me marcaram, assim, a minha trajetória no cinema, né? Vi bastante filmes dele quando jovem. A fase inicial dele, os documentários, né? A primeira parte ficcional, que era um cinema extremamente político, envolvido com política, com questões do sindicato, questões sociais mais fortes, né? O sentido de coletividade, o indivíduo tentando se manifestar nessa coletividade, né? Como se representa na coletividade. Era uma tentativa de fazer um cinema político, um cinema polonês, que era um cinema polonês muito vibrante na época, não só esses nomes mais consagrados, como Wajda, como Polanski, mas o cinema, a novela vague tcheca e polonesa também, que teve uma parte também, é extremamente forte e vibrante. E esse sentido de urgência, eu acho que ele fala, não é só questão de ser vista, era a questão mesmo da questão de ser possível fazer esse cinema e esse cinema ser representativo, né? Dentro daquele movimento. Eram muitos realizadores, tinha uma escola de cinema fortíssima, e sobressair como um nome importante desse cinema era uma questão urgente para ser uma questão individualista também. Não sei se é compreensível isso para vocês, o que eu estou querendo dizer. E ele era uma pessoa frequentemente ligada à política, ela fazia filmes políticos e documentais. Só que eu acho que com o passar do tempo, ele ficou muito decepcionado, acredito eu, com essa questão política, né? Porque com o passar do tempo ele foi fazendo filmes mais individualistas mesmo, pegando personagens e questões mais existenciais e mais propícias à questão individual do ser. E eu acho que o Decálogo é a grande obra-prima dele. Eu não acho um filme simplista, como a princípio tu falaste um pouco, que era a questão dessas questões mais fáceis, assimiláveis, era mais assimilável. Acho que não. Acho que tem questões filosóficas, religiosas, bem psicológicas, bem poderosas nessa série de TV,
que eu acho que é a grande obra do Kieslowski mesmo. E foi a partir daí que ele começou a fazer um cinema em questão técnica mais refinado, mas eu queria dizer também que não é só questão técnica, é questão mesmo psicológica, existencial, muito mais densa e aprimorada, porque ele deixou os temas sociais para trás e tem uma frase muito por isso, né? Tem uma frase muito... Deixado política, né? Oi? Ele foi criticado por deixar a política, por não abordar a política nesses filmes, Sim, e a princípio, assim, essa nova fase do Kieslowski, né, que é mais refinada, que é mais acessível ao grande público, tanto é que ele teve o grande sucesso da crítica e do público a partir dessa fase, mas é uma questão que ele tem uma frase que eu vou até ler aqui, que eu já sabia da existência dessa frase, que ele falou que ele sentia uma indiferença mútua por trás de sorrisos polidos e tinha a impressão esmagadora de que, cada vez com mais frequência, ele estava assistindo pessoas que não sabiam o porquê de estar vivendo, que é bem característico, eu acho, desse cinema dele novo, assim, dessa última fase desse cinema dele. Ele estava perdido como os personagens que ele estava vivendo naquele meio social e político e psicológico estava vivendo na Polônia, na Europa naquele momento. Então, eu acho que Liberdade Azul, que é um filme extremamente acessível, é uma ode, é uma poesia à tristeza. Eu acho que, principalmente, tem que ser vista por esse prisma. Eu acho que é um filme sobre a tristeza, é um filme sobre luto, mas como lidar com essa tristeza? Eu não vejo essa personagem da Juliette Binoche como uma personagem frágil, uma personagem que se resigna na sua própria dor, passiva, nada disso, né? Ao mundo. Eu não vejo a Juliette Binoche como esse personagem. Eu vejo ela como questionadora nessa sua tristeza, questionadora do mundo, tentando seguir, manter o rumo do seu marido, né, que era compositor, tentando trabalhar ainda a composição da Europa unificada. Ele toca nesses pontos importantes no início de carreira, como questões políticas, questões sociais, mas, de fato, o grande norte, o que norteia o filme é a questão individual e essa poesia da tristeza. Essa poesia da tristeza que eu acho que a simbologia do azul, que se refere, logicamente, a essa beleza, essa acessibilidade com relação a essa cor, né? Ficar uma cor que não agrada a todos, como você bem falou, mas eu acho que o azul vem mais da questão de ser uma cor que é referente à tristeza, né? Também. Além de essas coisas norteadas da questão estética, de fato, é forte, é propícia, e é importante a gente conversar sobre ela, por ser um filme mais acessível do Kieslowski, mas eu acho um filme extremamente profundo, apesar de ser acessível. Daí a sua grandeza como obra. É um filme que dialoga muito com o público, que é muito acessível, que o público, a maioria do público entende facilmente, mas quem for querer se aprofundar diante do filme, ele tem possibilidades para isso. Ele deixa possibilidades para isso. Eu acho uma obra digna de um grande realizador. Prefiro, logicamente, o Decálogo, como eu bem falei antes. Prefiro a Dupla Vida de Veronique. Mas A Liberdade Azul foi o filme que consagrou o Kieslowski para o mundo, né? Que na época que foi lançado, foi reverenciado demais, como você bem falou também, Fabrício, que quando você viu a primeira vez, você ficou apaixonado pelo filme nessa revisão, sendo maturidade, a questão da maturidade, a questão de ver outros filmes, outro momento que a gente vive, outro momento de cinema mundial, mas eu acho que é um filme extremamente importante no período que ele foi feito, e eu revendo agora, eu acho um filme muito sensível ainda, ele me sensibilizou muito. Eu acho que a questão do som do filme, não só da trilha sonora que a gente vai conversar, é belíssima, né? Que pontua o filme todo, que se tornou clássica hoje, como a trilha do Poderoso Chefão, como a trilha do Um Homem e uma Mulher. Assim, é uma trilha que você escuta hoje e é belíssima, você vai se lembrar da Liberdade Azul. Isso não quer dizer que o filme seja bom, porque a trilha do Fabuloso Destino de Amélie Poulain também é linda, e o filme, para mim, é um filme que é extremamente
não existe hoje em dia. Então vamos fazer uma live sobre Amélie Poulain. Mas eu acho que a Liberdade Azul, diferentemente da Amélie Poulain, ele consegue ser ainda um cinema instigante, ele consegue ser um cinema filosófico, ele consegue ser um cinema psicológico extremamente bem feito e, ao mesmo tempo, bem acessível. Deixa eu fazer uma pergunta depois, só para complementar. Enfim, falar sobre um clássico depois de um tempo é quase um crime, né? Eu acho que você tem que ver um clássico uma vez só, você não pode nunca mais rever o filme. Você tem que ficar com aquela sensação com você o tempo inteiro, tipo o Poderoso Chefão. Enfim, você só tem que ver uma vez e nunca mais. Mas aí eu precisei rever para poder falar, e aí acabei caindo na armadilha, que acabei não sentindo o que eu senti da primeira vez e acabei sentindo um pouco até menos do que eu senti. Falar de clássico é muito complicado. A pergunta que eu quero fazer é assim, você sentiu a mesma coisa quando você reviu, quando você fez a revisão, de quando você assistiu pela primeira vez? Foi a mesma emoção? Não, são emoções diferentes, né? Você está descobrindo um filme pela primeira vez, quando você vê, eu vi o filme quando eu tinha 20 anos, 21 anos, no cinema, sem esperar tanto, esperando ser um grande filme, mas é um primeiro impacto, né? Depois eu vi um outro, mas eu já vi esse filme umas 5 vezes, tinha uns 10 anos que eu não via. Mas ainda vendo essa semana, me tocou muito algumas coisas, assim, algumas não, muitas coisas me tocaram muito a relação que ela tem com um amigo na cama, assim, um relacionamento amoroso, que ela tem um desejo de corpo, um desejo corporal com luto, reverberando no luto e na saudade. A questão é fisiológico, né? É um desejo fisiológico. Fisiológico, o final do filme eu acho uma coisa abissal, assim, eu acho uma coisa sensacional, os 5 minutos finais do filme, eu acho que resume bem o que a obra é. A obra é como eu falei, é uma ode à tristeza, é aquele momento musical, é quase um opus, né? Acho que me toca muito. O desenho sonoro do filme, não só a trilha, é primoroso. A questão que é trabalhado o som, a ambiência externa do filme, o momento da piscina, que reverbera. Isso eu tento trabalhar nos meus filmes também muito. O detalhe sonoro é muito bem trabalhado. É um musical sobre a dor. E eu acho que o filme tem muitas qualidades, muitas qualidades. Talvez não seja a grande obra-prima do Kieslowski, mas eu acho ele um filme, continua sendo um clássico, né? Potente, e me entristece um pouco, assim, o Kieslowski é muito pouco falado hoje em dia em termos da cinefilia mundial. Assim como acho que o tempo também, ele é muito cíclico, né? Vai ser falado daqui a 20 anos, talvez mais. Sim. Mas o próprio Wagner, que é um grande cineasta, é muito pouco falado. É que talvez o nome dele seja complicado demais. Talvez. Por exemplo, tem um cineasta genial que fez a Amado Joana dos Anjos, que é da Polônia também, que é a Jerzy Skalawotsky. É um nome horrível, É um cineasta totalmente desconhecido, e ele fez obras poderosíssimas também nesse período. Então, acho que o tempo é cruel com alguns e bons com os outros, assim, mas isso não... eu acho que o motivo também dessa live, da gente conversar sobre obras importantes, também é ter uma nova visão, para o bem ou para o mal. Sim. Mas uma visão desse período que a gente está revendo esses filmes, né? Para mim, continua um grande filme. Talvez com a minha maturidade não seja uma obra-prima, eu já revi, reconheço que tem muitos filmes muito mais completos, mas eu acho que é uma obra para ser revista, para ser mais analisada pela cinefilia brasileira e mundial, e que Kieslowski se mantenha como um grande nome do cinema. Tem grandes filmes, não é só o Decálogo, não é só essa fase final. Tem um filme que é um grande filme dele também, que é pouquíssimo falado. Tem o Sem Fim, que é um filme também desconhecido dele, que é um filme estranho, que lembra por vezes Bergman, a história narrada por
pro Morto, né? Que é um filme pouquíssimo visto, é um filme extremamente político também, a fase política dele. E tem documentários também importantes da início de carreira. Mas A Liberdade Azul, sem sombra de dúvida, é o filme mais conhecido, junto com o Decálogo, e eu acho que é um filme importante ainda a ser visto hoje. E para você, Marquinho, deixa eu deixar só uma foto para você, olha. Opa! Não dá para ver, vai para cá. A do Torrão. A do Torrão. Agora, vai. A do Torrão. É o Torrão, A gente não pode mostrar, então eu tive que catar num livro a foto. Não, mas eu concordo com o Fred, porque e contigo também nessa questão da revisão, né? Porque, claro, eu também, é uma diferença de muitos anos entre a primeira vez e agora, e a maturidade também, os filmes que eu vi de lá para cá foram muitos, assim. E aí, claro que você amadurece em termos da tua visão de cinema, e o filme realmente não tem, eu acho, o mesmo impacto, porque você também, na época, também ouvi no cinema, eu acho que isso é uma diferença muito expressiva, né? Que não dá para negar, né? Mas algumas coisas no filme, que eu acho que assim, o Kieslowski é um cineasta do detalhe também, né? É uma coisa que eu gosto desse filme, é que muita gente também, eu vejo que muitos cineastas atualmente, às vezes, abrem mão disso, e toda vez que eu vejo algum cineasta, recentemente até, eu fui como jurado no festival e cheguei lá, e o filme que ganhou tinha um aspectos assim muito parecidos, que é de você destacar alguns elementos simbólicos dentro do filme, né? E eu falei para o diretor, olha, nunca tente você não perder essa sensibilidade de você tentar, às vezes, num detalhe, traduzir uma coisa maior. Eu acho que o Kieslowski, eu acho que ele ele faz um exercício nesse sentido, nessa direção, de tentar trabalhar a questão do detalhe. Aí você vê a forma que ele trabalha o Mobile no filme, né? O Mobile que também tem esse azul, que é a presença da filha, né? Então ele tem esse passado, porque é isso, né? Como a gente vai viver o presente, essa relação do tempo, né? Presente, passado, futuro, né? O filme está o tempo todo brincando com essas peças, né? E ela, ao mesmo tempo, o primeiro sentimento dela da Julie é de negação, né? Desse passado recente, onde ela porque está ligada a uma perda dela, né? Mas, ao mesmo tempo, ela mergulhar na vida dela, do hoje dela, e ela vê, por exemplo, que a vida dela também não era tudo aquilo que ela achava também, ela vai se descobrindo também, né? Porque sem o marido, porque ela vivia uma vida em torno do marido, né? Ela era um pouco uma sombra dele. E ela não tinha sua individualidade. Eu acho que esse filme também, por isso que eu acho que ele tem essa coisa tão, como você falou, plácida, tão dela, né, dela ser esse personagem tão frio, né? Porque ela também ela cai num vazio de repente, porque ela era uma sombra daquele homem, né? E no momento que ela perde aquele homem e perde a perspectiva de futuro, que seria a relação dela com a filha, por exemplo, ela meio que ela zera mesmo, né? Então ela tem que lidar com esse sentimento de que agora eu não tenho tudo que eu tinha, eu não tenho mais, né? Tudo que me sustentava não sustenta mais. E eu acho que aí vem uma coisa interessante, que o uso da música do Preisner, que eu acho que é essa questão de revelar também a grandiosidade do indivíduo, né? Porque ela tem que buscar de dentro dela alguma superação desse grande trauma, né? Porque a gente está falando de um grande trauma, não é uma questão da gente chegar e falar assim, eu vou mudar minha vida amanhã.
né? Não é uma questão do teu desejo de mudança que parte de você. Eu quero mudar. Obrigada, não, né? ela é obrigada a se confrontar com uma determinada situação, que é aquela perda. Aquela perda determina para ela uma nova vida, que ela, a princípio, não sabe o que é. Por isso que eu acho que tem esse silêncio. Né? Esse silêncio é um retorno para ele, e que aí que está o Kieslowski não quer mostrar também que esse silêncio é muito. Eu acho que fica claro que é muito conturbado. Tem a coisa que ela arranha a mão na parede, tem vários momentos que ela joga, ela tenta arrancar o negócio da filha, né? O móvel da filha. Conturbado, né? Silêncio barulhento. Então, tu vê que tem uma coisa interna dela que é forte, mas ao mesmo tempo, na exterioridade, ela não sabe como agir. Eu acho que é isso, é um confronto entre esse interior muito ferido e um exterior que ela ainda não sabe como lidar. Ela vai negando tudo, ela vai para um apartamento novo, um apartamento onde ela não tem contato com ninguém, foge do contato, porque eu acho que é um momento dela com ela mesma também, né? Onde ela vai ter que buscar caminhos, né, para ela. Só que aí que está, né? O músico, né, que trabalhava com o marido, é um elemento justamente desse passado que volta, porque ele tem a música ainda, ele está responsável pela música da unificação, né? E ao mesmo tempo. Foi ele que fez, não foi ela? Oi? Ah, sim, mas de qualquer maneira é ele. Tem essa coisa do marido. Então, eu acho que ele vai encontrar com ela no bar, não casualmente, porque ele vai atrás dela, ele vai pesquisar, ele vai. Eu acho que ela vai reconstruindo aquela relação com o passado, porque uma coisa que todos nós vivemos, né? A gente não tem como apagar inteiramente o nosso passado, sabe? O passado ele fica com a gente. Então, eu acho que o fato dela retomar a música dele, a obra dele e tal, é uma relação que ela estabelece possível com aquele passado, né? Uma reconciliação também, porque não tem como, porque se você rompe inteiramente, você vai ter que realmente fazer uma mudança muito radical, e também para fazer essa mudança radical, ou você se mata, ou você ela tenta, né? Tipo, se livrar de tudo e recomeçar. Só que ela vai vendo que. Se automutilar, né? Oi? Se automutilar. Se automutilar. Pois é, e ela vê que o caminho é outro. Assim. Eu acho que ela vai se reencontrando, e eu acho que o filme é bonito nisso, de como também. E ela tenta também, eu acho que, resgatar através da mãe. Aí a mãe, só que a mãe tem um problema, porque a mãe sofre de Alzheimer, então é uma pessoa que não tem mais não tem o presente, vamos dizer assim, ela tem mais o passado, né? Então, e ela está precisando de alguma coisa concreta, né? E a mãe, eu acho que não dá esse concreto para ela. A relação dela com a mãe, né, não dá, porque a mãe dela só se relaciona com uma TV, né? E a TV é esse elemento do exterior apenas, né? Desse mundo da aparência, né? E ela fica vendo lá questões da TV que são questões que não acrescentam nada para a sua interioridade, né? E Julie estava buscando essa reconciliação com a interioridade. Então, tem todos esses elementos que vão ficando, né? Que ela vai tendo que se recompor, né? Eu acho que o filme é isso, né? E ele termina exatamente nesse momento onde o luto é desfeito, né? Eu acho que quando ela até dá um sorrisinho assim na última cena, e ela chora. E é justamente o que a empregada cobra dela, né? Depois da morte, né? A senhora, eu estou chorando porque a senhora não está chorando, porque a senhora não chora. E ela chora no final, então ela faz ela realmente ultrapassa aquele momento do luto e dá um mínimo sorriso, e ela vai se recompor com um novo homem, que era um cara que também tinha uma ligação
com o marido, né? O marido que ela descobre que tinha uma outra mulher. Ela também, esse mundo dela perfeito que ela achava que tinha, não era tão perfeito, tinha não vários era problemas. fadas, mas... Não era esse conto de fado que ela achava, né? Então, ela consegue se recompor a partir também dessa interioridade. Eu acho que tem um silêncio todo que leva a essa renovação, a esse renascimento. Por isso que tem para mim também a cena na água, na piscina, que ela vai para o fetal assim e levanta, e aí levanta, e o som é muito forte, assim, porque vem a sinfonia na cabeça dela, que é justamente esse elemento que liga ela ao passado, né? Que liga ela que a única coisa que a sinfonia é um lastro que ela tem ainda do marido, né? Então, e está na cabeça dela, né? Eu acho legal como ele e o Praz, né, constrói essa trilha através de uma música que está nela, né? Ela tenta se desgarrar dessa música, mas a música está nela. A música vem, é mais forte que ela, né? E é isso também. A vida também é isso. Esse momento que a gente não consegue também. Tem coisas que são maiores que a gente, né? Eu acho que o filme também trata disso, né? Eu acho assim que a liberdade geralmente é uma coisa externa, né? Exteriorizada. Para ser livre, precisa. Como é que eu vou falar? Precisa externar a liberdade, precisa poder movimentar, pode lidar com outro, ficar lidando com outro, fazendo o que você quiser com a vida, comprando o que você quiser, comendo o que você quiser, ser livre, viajando. Mas sabe quando ele mostra essa liberdade, Fred? Exatamente na cena em que a mãe está assistindo a TV e um idoso pula de bungee jump, que é uma metáfora para essa reunificação da Europa, que é pular no vazio, sem saber, e também a mãe vendo essa liberdade pela TV, e ela vendo essa liberdade de um idoso, de um velho que deveria estar deitadinho na cama. Não, ele está pulando de bungee jump, descobrindo novas coisas. Sim. Naquela cena, quando ela olha para aquela cena da televisão com desprezo tão forte. Ela fala, ele está conseguindo e eu não, sabe? A liberdade ela está vendo pela TV. Até sim, mas esse sentido de liberdade, com certeza, esse sentido de liberdade é o sentido natural e normal para todos. Eu acho que o ponto significativo do filme, pensando agora, assim, com relação ao filme, porque a liberdade para a personagem é uma liberdade interiorizada, ela não é exteriorizada. É uma liberdade de lembrança do marido e da filha. Ela se sente livre. Né? Ela se sente livre. Porque, assim, a gente é sempre prisioneiro, né, assim, das paixões da gente. A gente é prisioneiro e, ao mesmo tempo, se sente livre com essa paixão. Não sei se compreende, assim. Então, eu acho que o poder do filme e desse pensamento do Kieslowski, tanto é que eu não acho que, no final do filme, ela sorri porque ela se sente livre e terminou o luto. Ela sorri, ela continua em luto, ela vai continuar eternamente em luto. O luto nunca vai sair dela, né? Mas descobriu, de fato, que o luto não vai sair dela e ela vai ter sempre a lembrança desse luto. E esse luto é a liberdade para ela. Então, é a paixão dela. Inclusive, tem um momento que é muito expressivo no filme, que é o momento que entra primeira vez a música muito potente, que é um azul, ela está dormindo, ela acorda com susto a música, a câmera, ela olha para a câmera sai, depois volta para ela, acompanha, ela continua acompanhando o olhar. Essa subjetiva, mais ou menos, da câmera, para o olhar dela, sabe, é uma visão, ali é uma própria visão do Kieslowski do cinema, do luto dela, da lembrança dela, e é muito poderosa essa ressignificação para essa cena. Entendeu? Aqui é Kieslowski falando ali também que a própria intimidade, ele se impregnando no cinema e sendo íntimo do cinema e sendo refém desse cinema, é o azul dele, é a poesia dele e é a prisão dele. E é o momento que ele se sente livre. Então, eu acho que... eu acho que é... Você falando, você conseguiu definir de uma forma poética e bonita.
Então, eu acho que o poder desse filme, que é extremamente fácil e de percepções, é também ter essa possibilidade ainda de adentrar-se em questões filosóficas e pensamentos críticos também, que é um filme que eu acho que tem essa possibilidade forte ainda de pensar. Por isso que é grandioso, eu acho. Eu acho que essa prisão do luto para essa personagem principal, que é a liberdade dela. Por isso que é triste, por isso que é azul. É daí que eu vejo que esse filme tem esse poder, essa ressignificação que eu acho que é interessante também de lidar e de a gente falar disso. Não sei se vocês concordam com isso. Não, só complementando uma coisa para o Marquinho, que eu me liguei agora fiz uma referência completamente maluca, gente. Eu vou jogar para vocês e vamos ver. Complementando o que o Fred falou. Realmente, a gente não consegue se libertar do passado de jeito nenhum e do que passou, de qualquer luto. Em Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, o próprio Jim Carrey tenta se libertar, mas a própria mente dele cria uma peça e ele acaba lembrando de tudo. Então, naquele momento, ele não quer deslembrar, porque deslembrar faz com que você tenha que lembrar de novo, e aquilo pode acontecer de novo, né? Então, assim, já passou, já sofreu, já se ferrou, então vamos lá, bola para frente, que, sabe, e tenta, sem covardia, levanta e tenta vencer o jogo, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa do... movimenta livremente, ela vai procurar uma casa, ela fica amiga da prostituta, ela vai lá conversar com a prostituta, ela reencontra o amigo, se torna amante do amigo do marido. Ela fica até amiguinho do rato. Ela é totalmente livre. Livre, ela circula livremente, mas essa liberdade não é nada para ela. A liberdade, de fato, que ela quer é a liberdade interior dela, de poder se lembrar do marido, de poder se lembrar do filho morto, e de poder viver isso intimamente, esse luto. Daí o poder, né? Acho que a liberdade, ela sente isso no final. De fato, é essa liberdade que eu vou ter sempre. Legal isso. Marquinhos? Nossa, essa frase foi boa, hein? Foi frase de efeito que deixou todo mundo em silêncio. A liberdade azul surtiu efeito aqui nessa live agora. Tem um ditado que a liberdade está dentro de nós, né? É a coisa mais simples do mundo. A gente que complica, a gente que cria prisões, nós que criamos prisões. Isso. Eu só queria deixar uma coisa, só complementar uma coisa para o Marquinho, aí ele fala até acabar a voz. Quem dera. Que o Kieslowski definia o cinema de uma outra forma também. Que ele falou uma coisa, que era uma abertura de uma porta para uma realidade paralela, invisível e mística, com nojo e repugnância para criticar e para entrar em contato com essa sociedade nauseante. Aí ele falou o seguinte, que há uma ligação entre as pessoas, fios invisíveis, e ele usa esses fios invisíveis para ligar as pessoas, para ligar os personagens de todos os filmes dele e separar quando ele quisesse, porque ninguém está sabendo que é um fio invisível. Então, ele falava que gostava desses fios invisíveis para construir tudo, e ele podia cortar a hora que ele quisesse. E ele falou uma coisa também, só para complementar. Ele falou assim, que o cenário de cada personagem, que é, na verdade, a própria pessoa, né? Porque documentário e ficção se misturam ali, realidade e fantasia, tudo ao mesmo tempo, que ele fala que o cenário não afeta nem a personagem que está vivendo a cena e nem o cineasta que está filmando a cena. Então, ele falou que, na cabeça dele, nada afeta nada e ele precisa desses fios invisíveis. Então, assim, eu comecei a pensar um pouco mais, mas ainda senti o filme, não senti o filme tanto, mas, Marquinho, com você.
Então, esses fios que você falou, era o que eu queria falar mesmo, né? Porque eu acho que ele trabalha com... Aí tem, eu acho que o clássico, assim, para entender melhor, seria o Dupla Vida de Veronique mesmo, né? Onde você tem duas personagens que são iguais e elas não se conhecem, mas em algum momento o fio delas invisível se encontra, né? Mas só que o que eu acho interessante é que o que ele coloca nos filmes dele é que isso não é uma vontade minha, tipo, eu tenho uma pessoa igual a mim isso, eu vou escolher essa forma disso acontecer. Não, essa coisa acontecia involuntariamente, né? Ao acaso, né? Ao acaso. E ela, quando viu a outra, é que ela começou a pensar sobre essa existência do duplo. Né? O duplo não estava dado a priori. Foi a própria vida que criou. Só que essa criação desses acasos, dessas que é uma coisa que ele trabalhava, que era a epifania, né? Que esse momento é epifânico, assim, você olha, caramba, como é que aconteceu esse encontro dessas duas pessoas que são as mesmas, que têm o mesmo nome, que têm, sabe, que têm o mesmo fisionomia e se esbarraram em algum momento na vida, sabe? Naquele breve momento. Então, não é uma coisa que nós vamos colocar, nós vamos amanhã, eu vou e vai acontecer essa epifania. A epifania não existe epifania quando o encontro é marcado, né? Epifania, ela é programada, né? É surpreendente, ela é surpreendente. Eu acho que o bacana porque o Kieslowski tem isso, essa relação com esse indivíduo do mistério, porque nem nós nos conhecemos, na verdade, né? A gente mesmo fica o tempo todo, cheio nós somos misteriosos para nós mesmos, imagina para o outro. Eu acho que é isso mais ou menos que o cinema, que eu me encanto assim, no cinema dele, que eu acho que ele é um dos cineastas que mais ficou batendo nessa tecla, sabe? Por isso que eu acho que ele quis sair também desse cinema tão político, que o cinema político não resolve o mistério. Não, ele não, né? consegue desenvolver esse existencial dele, né? Que é dessa fio invisível, né? Vira e mexe, eu encontro um fio invisível alguma hora e mudo a minha vida toda. Pois é. E o cinema político, o inimigo está declarado, está ali, né? Eu elejo um inimigo e ali, está feito. Aí fica fácil, porque o mundo fica muito claro, fica muito objetivo, né? O meu inimigo é aquele, então eu vou lutar contra ele. Mas quando você sai do mundo da objetividade da política e de qualquer outro tipo de objetividade, racionalidade, e você é defrontado com o mistério, com o que você não explica, o que você sabe, e o que você não consegue entender de você mesmo, e obviamente não vai entender do outro, jamais. Eu acho que o filme tem isso de bom, assim, para mim. Eu nunca sei exatamente quem é a Julie. Ele não tem essa preocupação de chegar e falar assim, eu vou te falar quem é a Julie. Isso para mim é bom, assim, porque ele me bota uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa que não sabe como vai viver nem o seu luto, né? E eu concordo com o Fred, assim, talvez ela vai descobrir isso, que esse luto ela vai ter que conviver com ele a vida toda, né? Porque é isso, né? A gente vai meio que acumulando as coisas, né? A gente vai vivendo e tudo vai se somando a gente. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? O que a gente deseja muito, o que a gente não deseja, o que a gente, né? Então tem momentos na tua vida que é isso. Você acha que está muito infeliz porque você está também valorizando valorizando coisas e botando pedra em cima de coisas que estão te negativando, mas a vida tem tudo, né? Então você vai cair, e você já viveu de tudo também, de muitas coisas, e você puxa o que você quiser também desse passado, né? Eu acho que tem isso também. Tudo é permitido, tudo é possível, é só puxar, né? É só puxar. Mas entra tudo na cabeça, né? Você começa a criar visões, culpas, tudo, e aí, peraí, eu não posso puxar isso porque vai acontecer isso.
eu não posso puxar isso porque vai acontecer isso. E aí acaba que você não puxa nada, você não vive nada, e aí, enfim, vai pular de bandiano. O passado é traiçoeiro. Ele vem quando você menos espera, ele volta, assim. Porque, às vezes, você olha uma caneta, aquela caneta ali te lembra uma... Né, o que te remete... O tempo ele é muito louco na nossa cabeça, né? Porque o tempo ele volta assim, de uma hora para outra, qualquer coisinha detona, né? Uma pulga pode detonar uma coisa muito louca, assim, né? Eu acho legal que o Queiroz trabalha isso, né? Ele trabalha essa coisa o próprio Rato, o próprio Rato era um outro mundo nela, completamente diferente. Um mundo primeiro de solidariedade, de afeição, e depois de nojo, repugnância. E peraí, agora eu preciso virar assassina, mas eu não consigo matar, então tem que jogar um gato. Então vamos jogar a culpa nele, no gato. Só estou mandando ele fazer coisa. Se ele comer, comeu. Então, assim, a vida te colocando em todos os momentos, cara. Assim, você vai... É muito legal viver assim. Só que a gente complica pra caramba, sabe? Verdade. Gente, vamos considerações finais por Liberdade. Está dando 1h20 quase de live. Pode começar. Quem quer começar? Marquinho, eu quero terminar com frase de efeito. Tá. Ele vai fazer frase de efeito. Eu acho até que Liberdade é um filme que eu nunca vou deixar de gostar dele, eu sinto isso, né? E tem uma... Eu queria terminar, então não vou nem fazer muita... Eu vou só falar a frase mesmo. Queria terminar com a frase da Julie, que ela diz: é preciso se agarrar a algo. Eu acho que o filme, assim, essa frase assim, é muito sintética para mim, do que o filme representa para mim e para essa personagem, a superação que ela tem que enfrentar, né? Sempre a gente tem que se agarrar a alguma coisa. E eu acho que ela se agarra quando ela puxa aquele mobilezinho e guarda aquele mobilezinho, e aquele azul vai refletindo nela a vida toda, em todo lugar que ela vai. Eu acho que até quando ela quer apagar a vida dela, que é lá no apartamento que ela aluga novo, não sei o quê, ela leva, bota lá o mobile, e o mobile reflete aquele azul no rosto dela todo. Eu acho que essa é uma imagem que eu gostaria de terminar pensando nela. Maravilha. Fabrício? Eu vou querer terminar com uma imagem também. É a minha poesia do filme, que eu quero invocar um orgasmo gastronômico, que é a cena do sorvete com café. A primeira vez que eu assisti o filme, e fui impactado por essa cena, infernizei a vida da minha mãe para poder me levar no lugar, para poder colocar café em cima do sorvete para provar isso. E eu falei, é muito bom. Era sorvete de creme com um café expresso por cima. Então, é a cena que ela faz no café. E ela sempre come isso. Então, era essa repetição de sempre, primeiro o sorvete, depois o café. Sempre ao contrário. Então, eu quero deixar essa cena e essa receita para todo mundo fazer, que é comprar sorvete de creme, colocar e joga o café, expresso, né? O Nespresso mesmo já serve, joga por cima e come. É isso, eu quero terminar. Obrigado mais uma vez. Próxima semana vai ser qual filme? Querelle, né? Você está ali com a... Querelle. A capinha. A gente ainda vai na semana que vem. Deixa eu ver se eu pego aqui. O filme derradeiro do Fassbinder. Próxima semana, então, no Conversas de Cinema. Querelle. Então, a gente vai conversar muito sobre Fassbinder, sobre todo esse universo Fassbinder de ser. E é isso. Olha, adoro conversar com vocês.
Me sinto tão bem em cada dia que eu converso, toda sexta-feira que eu converso com vocês, faz meu coração ficar mais pulsante, mais feliz e acreditar mais na minha cinefilia e não desistir do mundo onde eu vivo. Valeu, gente, obrigado. Até a próxima semana, então. Valeu. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigado por muito acompanhou aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.